Bom, boa noite. Eu vou falar do exame do segundo bimestre da professora Claudete em Humanidades, sobre trabalho e subjetividade. Primeiramente, eu escolhi o prazer, para ver como é a relação entre prazer e trabalho, ver essa dicotomia no contemporâneo, uma vez que nem sempre as opiniões sobre essas duas são as mesmas. Vamos iniciar nossa conversa então pensando sobre se o trabalho seria meio ou se o trabalho seria fim para o prazer. Sendo o trabalho fim para o prazer, ele seria o próprio prazer. Sendo o trabalho como meio, ele seria uma total troca entre o seu tempo para que de tal forma você consiga usufruir do prazer pós o trabalho. Dessa forma, vamos começar analisando, iniciando pelo filme A Partida, que se chama Okuburo Bito em japonês, e ele fala sobre um protagonista chamado Daigo, que era um músico famoso de uma orquestra que foi dissolvida, e com isso ele teve que ir trabalhar como nankanshi, que seria o trabalho do velório, de preparar o corpo para o velório no povo japonês. Durante o filme existe uma grande discussão sobre o que vale a pena, se o trabalho vale para a vida, qual o trabalho importante e o que o trabalho tem a ver com a vida, e isso mexe muito com o prazer. Uma das principais formas que a gente vê nesse filme é uma metáfora que aparece quando o Daigo está numa ponte olhando para o rio, no evento em que os salmões sobem o rio para deixar seus ovos e fazer o ciclo de vida do salmão. Nisso, a gente vê principalmente que existe um salmão tentando subir a corrente enquanto outros salmões mortos passam do seu lado. Isso é uma metáfora, né? A gente vê que a vida não para, mas a gente sempre está trabalhando para conseguir chegar ao nosso objetivo. E Daigo se indaga sobre o seu trabalho, sobre isso, é a sua forma de viver. Então, partindo disso, a gente vê também que o mundo contemporâneo não aceita de diversas formas o Daigo. Nosso mundo globalizado precisa de uma polivalência, daqui que eu vou utilizar, então, do artigo da Mariana Cavalcante de Raposo Lopes, Subjetividade e Trabalho na Sociedade Contemporânea, onde que ela fala que o sujeito trabalhador, mediante a transformação dos meios de produção, passa a desejar uma carreira regular, uma disciplina de horários, uma especialização extrema em uma determinada atividade e uma vida regrada, com um completo aumento da satisfação em prol da carreira. O que eu quero dizer com tudo isso é que a globalização tenta visar com que o trabalho seja tudo para você. Sendo isso, a gente tenta ver que o ser humano sofre com isso e tenta utilizar então o trabalho como prazer. O trabalho como meio. Se a gente pensar no trabalho como prazer, isso seria mais do que o Daigo procura, uma vez que ele está procurando, dentro do seu prazer de cerimônia, complexidade e orgulho sobre aquilo que ele faz. Mas na nossa contemporaneação moderna, a gente vê que isso não acontece. Um belo exemplo do texto trabalhado em aula, Ética, Trabalho e Subjetividade, do Nardi, ele dá uma estatística sobre mortes no Japão, sobre o desgaste psicológico, que se chama karoshi. Ka vem de trabalho, ro vem de excesso, Ka vem de excesso, ro vem de trabalho e shi vem de morte. Dessa forma, a gente vê que no Japão existem quase por ano, cerca de 1.300 casos sobre essas mortes psicológicas que foram então induzidas pela globalização. A gente pode pensar numa visão psicanalítica, quando o jovem Freud dizia no Mal-Estar da Civilização que o aparelho mental ele precisa ter sua satisfação. Ele precisa com que os instintos dos homens seja agradado. Uma vez que em todo trabalho você impede que esses instintos sejam concluídos, a gente tem um enorme sofrimento. Dessa forma,
A cultura contemporânea é uma estrutura baseada no modelo de produção em massa, e o homem precisa ser uma máquina. Esse modelo, então, começamos a ver que ele é defeituoso. A doença dele é exigir do homem aquilo que o seu próprio aparelho mental não consegue. A gente vê então que a imagem que foram vendida do self-made man não tem mais como se construir, pois o self-made man ele teria que ser uma máquina, uma produção perfeita, um rendimento perfeito. Teria assim o prazer dele viria em fazer as coisas, então eles vendem um trabalho completamente desumano como trabalho como prazer e como fim. Então era como se o self-made man trabalhasse de forma completa, com rendimento máximo, em ordens desumanas e com total prazer disso. O problema é que isso não acontece. Só que agora, uma análise própria minha, a gente vê que as novas medidas são, na verdade, as friendly companies, que são companhias que tentem unir essa dicotomia, né? Prazer e trabalho. A friendly comp tenta iludir o funcionário com requintes de entretenimento no próprio ambiente de trabalho, fazendo com que ele se mantenha naquele ambiente e produza. Ou seja, se você unir o prazer com o trabalho, ele vai permanecer naquele local. É muito comum isso em multinacionais como Facebook, Microsoft, Google, onde você vê que eles tentam iludir com design, etc., o trabalhador a permanecer no ambiente de trabalho. Isso porque eles vão fazer com que as metas sejam muito pesadas. Sendo essas escravidão por metas, você vê que aquele ambiente de entretenimento serve simplesmente para poder utilizar da lógica. Poxa, eu já te dei o seu prazer necessário. Por que você não cumpre suas metas? Então são metas irrisórias, de tal forma que eu tento justificar isso falando que eu supri suas necessidades, sendo que eu nem te dou tempo de usufruir das suas necessidades. Esse é o nosso trabalho desenfreado, que continua inibindo o aparelho mental da sua satisfação dos seus instintos. A gente pode ver isso, que isso vai se formar como se formou na globalização, como a ideia do self-made man criou o que a gente chama dos simulacros dessa época moderna. Os simulacros dessa época moderna, a gente pode então citar a peça do Jean de Broglie, que é Simulacros e Simulações. A gente vê então que a nossa grande simulação do Self-Made Man já foi destruída porque os seus simulacros em poucos estão caindo, ainda existem alguns em muitas empresas, mas estão caindo, para que dê nova origem a essas companhias friendly companies, que são grandes multinacionais, que vão tentar alinhar a dicotomia prazer e trabalho, de tal forma que o prazer seja meio e fim para o trabalho, e não mais como era antigamente, onde o trabalho ou era só meio ou era só fim. Isso vai fazer com que os dados, o prazer, né, de trabalhar, seja bem visto, continua sendo bem visto. Porém, as metas continuam sendo muito grandes. Existem outras formas de exigir do homem a mesma coisa, que é o rendimento exacerbado. Esse rendimento, então, exacerbado é o ideal do mercado. E o homem sempre vai estar brigando na dicotomia entre prazer e trabalho, prazer e trabalho. E a nossa nova forma de entretenimento tem o seu prazer no ambiente de trabalho e tentando fazer com que seu próprio trabalho se misture e isso confunda o aparelho mental, de tal forma que essa dicotomia seja não mais uma dicotomia, que esses paradoxos se tornem o mesmo e com isso conseguindo tirar o maior rendimento do homem, assim conquistando um homem trabalhador mais perfeito sem a ideia do self-made man. Bom, esse foi o meu trabalho de humanidades e espero que tenha gostado. Tchau.